As manifestações contrárias à presidente Dilma em 2015 e 2016, o plagiado pato amarelo das federações e das indústrias transformou-se em um símbolo das forças conservadoras do nosso país. Tratava-se de uma estratégia midiática do grande empresariado nacional com vistas a obter apoio da população a um ajuste econômico que, ao cabo, preservaria os privilégios do grande capital. Hoje, com os recentes dados sobre o emprego divulgados pelo IBGE, podemos mais uma vez constatar que o trabalhador brasileiro é o único que está pagando o pato em razão das insensatas políticas econômicas e sociais implementadas pelo atual governo de Michel Temer. De acordo com o IBGE, 12,2% da nossa população se encontra desempregada no trimestre encerrado em outubro deste ano. Isso corresponde a uma legião de 12,7 milhões de brasileiros e brasileiras que não consegue exercer o direito básico ao trabalho. Vale destacar que, comparando-se ao mesmo semestre do ano passado, quando o governo Michel Temer já estava no poder, o desemprego aumentou 0,6%. Vejam que o argumento central dos apoiadores da conspiração parlamentar, do golpe, sempre foi a necessidade urgente de aumentar o emprego no Brasil. Esses dados, senhor presidente, comprovam que as chamadas reformas é um eufemismo para a retirada de direitos sociais. Somente serviram às demandas das grandes corporações, principalmente ao que nós vemos as estrangeiras. Certamente, senhoras e senhores senadores, veremos muitas declarações enaltecendo o fato de que a população desocupada recuou em 4,4% em comparação ao trimestre imediatamente anterior. Mas a culpa é de quê? Conforme aponta o IBGE, praticamente todos esses empregos foram gerados no mercado informal, aquele em que o trabalhador permanece à margem dos direitos trabalhistas constitucionais, como férias remuneradas, licença maternidade, 13º salário, entre outros, conquistas que já há anos, principalmente na Constituição de 88, conseguimos. Para se ter uma ideia, o número de desempregados formais se manteve estável em 33 milhões, não apresentando qualquer crescimento durante o ano de 2017. Por isso, quando vemos um recuo na taxa de desocupação neste ano, significa que cerca de 1,7 milhões de trabalhadores entraram no mercado de trabalho sem carteira assinada, ou seja, a precarização da relação capital e trabalho. Trata-se, senhor presidente, de uma gradual precarização das relações de trabalho no país. A gravidade ainda é maior quando se constata que a retirada de direitos trabalhistas e a terceirização irrestrita, patrocinadas pelo atual governo, Michel Temer, e pela Fiesp, principalmente, e pela grande mídia, também levaram ao retrocesso dos direitos daqueles 33 milhões de brasileiros que atualmente contavam com emprego registrados. Empregos relacionados às conquistas trabalhistas da CLT e tantas outras na Constituição de 1988. É exemplo disto
a permissão do contrato de trabalho intermitente, mecanismo que resultará em remunerações inferiores a salários constitucionais, como o salário mínimo, e deixará trabalhadores submetidos unicamente às necessidades dos empregadores. Empregos, por exemplo, em categorias que conquistarem o salário mínimo daquela categoria, conquistado, por exemplo, nas ações trabalhistas ou conquistas de negociações, como as chamadas convenções de relação de capital e trabalho. Exemplo disso, senhor presidente, é a permissão do contrato de trabalho intermitente, mecanismo que resultará em remuneração inferiores ao salário mínimo e deixará trabalhadores submetidos unicamente a necessidades daqueles que os contratam. Creio ser desnecessário enfatizar, senadores e senadoras, mas nada custa lembrar, quando falamos que o salário é mínimo, estamos nos referindo àquele pequeno valor que supostamente seria suficiente para atender aos imperativos vitais de um trabalhador e sua categoria, conforme reza a Constituição que nós conquistamos em 1988. Motivo de mobilizações, de luta da classe trabalhadora, da própria sociedade que se mobilizou para conquistar esta Constituição, que na época nós defendíamos mais avanços, mas de qualquer maneira foi considerada uma Constituição cidadã. É inconcebível que uma pessoa receba apenas R$ 4,26 a hora, sem qualquer piso mensal que assegure a sua dignidade humana. Da mesma maneira, o que se verifica das regras de contribuição para a Previdência, recentemente estipulada para o trabalho intermitente, são situações totalmente esdrúxulas, como a hipótese de um empregado ter que pagar para trabalhar para que tenha acesso aos benefícios da segurança social. A isso, senhor presidente, soma-se a terceirização, resultado de um projeto de lei anacrônico e aprovado a toque de caixa pela Câmara dos Deputados, com apoio dissimulado deste governo. Como resultado, temos testemunhado a proliferação da chamada pejotização das relações do trabalho. Trata-se de mais uma manobra construída pelas grandes corporações para burlar direitos sociais que fazem parte não só da nossa Constituição, mas de tratados e convenções internacionais que o Brasil faz parte. Senhoras e senhores senadores, temos visto uma tentativa desumana de ressuscitar a falida cartilha do neoliberalismo, apesar de ter sido sepultada pelas urnas após 4 derrotas sucessivas. Mas não se trata de um neoliberalismo autêntico, que teoricamente seria imparcial e para todos. Essas profundas incoerências da política econômica do senhor Michel Temer são exemplificadas pelas medidas provisórias do Refis e do Fundo Rural, que renunciam bilhões de reais em favor das grandes corporações, dos grandes produtores rurais e pela manutenção de privilégios econômicos de rentistas e de grandes conglomerados. Pois bem, senhor presidente, com os recentes dados do emprego trazidos pelo IBGE, mais uma vez se corrobora a existência de apenas uma orientação nas políticas públicas do governo. Governo ilegítimo, fazemos lembrar, o de que a conta da crise deve unicamente cair sobre os direitos e as garantias dos trabalhadores e das trabalhadoras deste país. Por isso,
é fundamental que este plenário, o Senado Federal, esteja atento para que os retrocessos comprovados ao longo dos últimos tempos do governo ilegítimo de Temer, a gente perceba os democratas, os trabalhadores, os empresários, aqueles que querem ter um projeto de desenvolvimento nacional, com crescimento econômico, com distribuição de renda, com oportunidade para todos, que era já uma conquista que nós obtivemos pós-eleição de governos populares, governos comprometidos com o desenvolvimento e crescimento do país, a gente esteja atento a este retrocesso. De um lado, é a entrega das nossas terras para o capital internacional. De outro lado, é a entrega da nossa soberania, quer seja através da força das terras, do meio ambiente e das reservas da Amazônia, quer seja na entrega da privatização de setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, por exemplo, da estratégia do sistema energético do nosso país, quer seja do grande descobrimento de uma das maiores riquezas do nosso subsolo, que foi o pré-sal, que nos coloca perante o mundo econômico deste setor, com soberania, com força de, inclusive, influenciar em outra geografia econômica do mundo, que é o pré-sal, de novo está sendo colocado a serviço das grandes corporações internacionais. Isso é de um retrocesso que coloca todos aqueles representantes dos nossos estados, representantes do grande capital nacional, representantes dos trabalhadores, enfim, daqueles que têm interesse para resgatar e consolidar a soberania que nós já temos conquistado. Um desenvolvimento econômico, social, com crescimento e distribuição de renda, com dar oportunidade para todos, tanto para o grande exportador, quanto o médio produtor, mas como também a inclusão do pequeno produtor, principalmente o produtor rural. Isso já se demonstrou no país, que, por exemplo, na questão agrária, na questão rural, o grande agronegócio produz para exportação, que é muito importante para adquirir divisas para o nosso país, mas também foi uma política de inclusão da agricultura familiar, que hoje é responsável por 70% da alimentação do nosso povo brasileiro, principalmente das áreas urbanas. Portanto, é um modelo, é um processo que deveria avançar mais e deveria melhor adaptar para o nosso processo de desenvolvimento, resolvendo o problema das diferenças entre o grande e o pequeno, das diferenças regionais entre o Centro-Sul e a Amazônia, o Nordeste, etc. Tudo isso está sendo colocado por águas abaixo e com uma quebra da nossa soberania, entregando de novo para o grande interesse do capital internacional e principalmente do capital financeiro, que não gera desenvolvimento nos estados nacionais. Por isso, senhor presidente, faço esta intervenção hoje no Senado Federal para chamar a atenção do nosso plenário, da nossa sociedade e principalmente de um grande empresário produtivo nacional, de quem a gente tem que se aliar para buscar governos e resgatar a democracia, para fortalecer esta visão de um desenvolvimento nacional capaz de dar oportunidade para todo, resgatar a nossa soberania perante o mundo econômico internacional e poder criar a oportunidade
com distribuição de renda e dando o poder para um Estado, para um governo, criando as políticas públicas para poder, através dessa distribuição de renda, criar a oportunidade de dignidade e cidadania, com oportunidade na educação, na saúde, na segurança, enfim, tudo aquilo que gera dignidade e cidadania para o nosso povo, para a nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente.